Esta aula será sobre o modo imperativo do verbo. Nós já sabemos que ao todo nós temos 3 modos verbais diferentes: modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E o modo imperativo é aquele que expressa uma ordem ou pedido. Ou seja, nós vamos entender o modo imperativo como sendo aquele em que o fato expresso é tido como uma ordem, como um conselho ou até mesmo como um pedido. Então, o modo imperativo é o modo utilizado para dar ordem ou até mesmo fazer um pedido. E nós temos 2 tipos diferentes de imperativo, que são o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Assim como fica subentendido no próprio nome, o modo imperativo afirmativo é aquele utilizado para dar uma ordem afirmativamente, enquanto que o imperativo negativo, ele também dá uma ordem ou um pedido, utilizado também para fazer um pedido, só que negativamente. E os 2 tempos, as 2 formas do modo imperativo, elas apresentam formações bem distintas entre si, ou seja, são formações bem diferentes. O modo imperativo, ele é derivado de outros tempos verbais. O imperativo afirmativo, ele é derivado do modo indicativo e também do modo subjuntivo. Então, para nós compreendermos bem as 2 formas do imperativo, tanto o afirmativo quanto o negativo, nós precisamos relembrar algumas conjugações, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo. Nós já sabemos que o modo indicativo é aquele modo utilizado para transmitir uma ideia de certeza em relação ao fato anunciado, em relação ao fato, à ação realizada. Já o modo subjuntivo é aquele que exprime uma ideia de dúvida, uma ideia de possibilidade. Por que nós precisamos levar em consideração esses 2 pontos, esses 2 aspectos, para nós compreendermos o modo imperativo? Porque ele é derivado desses 2 tempos verbais, dessas 2 formas verbais. Olha aqui, o imperativo, vamos primeiro falar do imperativo afirmativo. A segunda pessoa do singular do plural, o que é a segunda pessoa? O tu e o vós. Então, no modo imperativo afirmativo, o tu e o vós, ou seja, as segundas pessoas, tanto do singular quanto do plural, ela é derivada do presente do indicativo, ou seja, derivado do tempo presente do modo indicativo, já sem a letra S. Já as demais pessoas, no caso, primeira pessoa do plural, terceira, singular e plural, todas elas são derivadas do presente do modo subjuntivo. Então, nós temos aqui, nós observamos que o modo imperativo, ele é derivado tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo. No caso, as 2 formas estão no presente, só que de modos verbais diferentes. Já o imperativo negativo, ele é formado apenas pelo presente do modo subjuntivo, sem nenhuma alteração. Então, nós percebemos aqui que o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, eles apresentam formações, ou seja, apresenta derivações diferentes. Vamos observar o quadro, porque dessa forma fica mais fácil de nós compreendermos como é formado na prática esses 2 tempos, essas 2 formas do modo imperativo. Nós acabamos de falar que o modo imperativo, na sua forma afirmativa, ela é derivada tanto do presente do subjuntivo quanto do presente do indicativo. Para isso, nós pegamos o verbo falar, e conjugamos no presente do indicativo, na sua primeira forma.
Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Até aqui não é novidade para ninguém, nós já aprendemos em situações anteriores conjugar os verbos no modo indicativo e aqui eu tenho simplesmente o verbo falar conjugado no tempo presente desse mesmo modo. Nós conjugamos também o modo, o verbo falar no modo subjuntivo, também na sua forma, do presente. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Então, eu tenho as duas formas verbais, os dois tempos verbais já conjugados. Tanto o presente do indicativo quanto o presente do modo subjuntivo. Agora vamos fazer a formação do modo imperativo, tanto o afirmativo quanto o negativo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que no modo indicativo não existe a primeira pessoa do singular. Ou seja, eu não posso conjugar o verbo no imperativo utilizando a primeira pessoa, o eu, até por uma questão lógica. Como o verbo imperativo ele é utilizado para dar uma ordem, para fazer um pedido, eu não posso dar uma ordem ou fazer um pedido a mim mesmo. Então, a primeira pessoa do singular, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo, ela não existe, Então, ela vai ficar aqui vazia. Nós vamos começar a conjugação a partir da segunda pessoa, a partir do tu. Nós já vimos anteriormente, vamos fazer primeiro a conjugação do imperativo afirmativo. Nós ouvimos que a segunda pessoa, ou seja, o tu, vamos marcar aqui o tu, e o vós, ela é derivada do presente do indicativo sem a letra S. Então, vamos colocar aqui para nós lembrarmos. Ou seja, o tu, ele vai ser derivado do presente do indicativo. Só que nós vamos eliminar aqui a letra S. E vocês devem ter observado ainda que na forma imperativa, os pronomes eles serão colocados após o verbo, enquanto que nos tempos do presente, do indicativo e do subjuntivo, esses pronomes são colocados antes do verbo. Essa modificação, essa inversão, ela é necessária para nós fazermos uma conjugação verbal correta. Então, vamos lá. Tu falas. Então, eu sei que eu vou utilizar o falas sem o S. Então, vai ficar fala tu no modo imperativo, Isso é imperativo afirmativo. As demais pessoas, no caso a terceira, a primeira, e depois a terceira do plural, ela será derivada do modo subjuntivo. Então, que ele fale. Então, vai ficar fale você. Aqui nesse ponto, nós percebemos uma outra diferença. Enquanto que a terceira pessoa do modo indicativo e do modo subjuntivo correspondem aos pronomes ele ou ela, eles ou elas, quando nós usamos o imperativo, nós substituímos o ele pelo você e o eles por vocês. Então, o você e o vocês vão fazer parte agora da terceira pessoa, do singular e do plural, respectivamente. Então, vamos continuar a nossa conjugação. Fala tu, fale você. Observem aqui, falemos nós. Até agora, as demais pessoas foram todas, o você e o nós, foram utilizados, derivados aqui do modo subjuntivo. Agora eu tenho segunda pessoa do plural, então eu vou fazer aqui, é derivado do modo indicativo sem o S. Então vai ficar falai
vós. E por último, volta aqui no modo subjuntivo, né? Vai ficar falem vocês. Então, está pronta a nossa conjugação verbal do modo imperativo afirmativo. Fala, tu, fale, você, falemos nós, falai vós e falem vocês. Então, imperativo afirmativo. As segundas pessoas, singular e plural, são derivadas do modo indicativo, do presente do modo indicativo sem a letra S, conforme nós já colocamos aqui, e as demais pessoas são derivadas do presente do modo subjuntivo. Já o imperativo negativo, ele se torna mais fácil. Por que ele se torna mais fácil? Porque todo ele é derivado do modo subjuntivo sem nenhuma alteração. Então, vai ficar: não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós e não falem vocês. Então, o imperativo negativo, todo ele é derivado sem nenhuma alteração do modo subjuntivo, né? No caso do presente do subjuntivo. A única coisa que nós vamos acrescentar aqui é a palavrinha não para transmitir essa ideia de negação. Cabe ressaltar que no modo imperativo, o uso do ponto de exclamação, apesar de ser muito comum, ele não é obrigatório. Não há a necessidade, não há a obrigatoriedade de sempre que criarmos frase nesse modo, utilizarmos o ponto de exclamação. O ponto de exclamação pode sim ser utilizado somente para dar mais ênfase à minha frase, para dar mais ênfase a esse modo imperativo. Além disso aí, nós podemos também utilizar o presente do indicativo para transmitir uma ideia de ordem, para transmitir um pedido. Normalmente pedidos mais brandos, né? Formas mais amenas. Então, eu posso optar, ao invés de utilizar o modo imperativo, utilizar o presente do indicativo, como nós fizemos aqui no exemplo. Faz o favor de entrar, rapaz. Olha aqui, faz o favor, ele faz. Então, aqui eu tenho um verbo na terceira, nesse caso, na terceira pessoa do singular, do presente do modo indicativo, ao invés de simplesmente dar uma ordem, entre por favor, né? Faça o favor de entrar. Então eu optei por fazer essa substituição para tornar esse pedido, para tornar essa ordem, né, mais branda, mais amena. Muitas vezes usamos o infinitivo do verbo no lugar do imperativo. Essa é uma outra possibilidade. Além de podermos utilizar o modo indicativo para também transmitir essa ideia de ordem de pedido, muitas vezes nós podemos também usar a forma verbal no infinitivo para transmitir essa mesma ideia. Quando nós colocamos fazer silêncio, por favor. Aqui eu tenho um exemplo de um verbo no infinitivo. Eu sei que ele está no infinitivo observando ali a terminação, ar, ir ou alguns verbos terminados em or. Então, fazer silêncio, por favor, ao invés de faça silêncio, por favor. Então, eu optei por substituir uma forma verbal no imperativo pela sua forma nominal no infinitivo. Essa é uma outra possibilidade. Nas frases em que o modo imperativo é empregado, raramente os pronomes aparecem claramente. Então, quando nós construímos frases no modo imperativo, tanto na sua forma negativa quanto afirmativa,
Normalmente, os pronomes que acompanham esses verbos ficam subentendidos, não aparecem claramente na frase. Quando nós observamos o exemplo aqui, fale baixo. Essa forma verbal, fale baixo, ela se refere à terceira pessoa do singular. Você fale baixo. No entanto, o pronome ele não foi colocado na frase, ele ficou escondido, quer dizer, ele ficou subentendido na sua forma verbal aqui, ó, no próprio verbo. Então não há essa necessidade de nós acompanharmos o verbo com o pronome, ou do pronome aparecer antes do verbo. Dificilmente nós vamos encontrar construções dessa forma. Então, modo imperativo é aquele usado para dar uma ordem, para fazer um pedido, que apresenta duas formas diferentes: imperativo negativo e imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo é aquele que apresenta uma derivação tanto do modo subjuntivo quanto do modo indicativo. Já o negativo, o imperativo negativo, todo ele é derivado do modo subjuntivo.